Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, para quem não me conhece ainda, beleza? Bem-vindo todo mundo aí, mais uma live do canal, mais uma live pública. Na live de hoje a gente vai apresentar dar um overview, né, uma visão geral sobre os grupos de mountain bike da Shimano a partir do grupo Altos, né, o M2000. A gente não vai falar sobre os grupos inferiores a ele, que são da linha Turning, beleza? Então o objetivo disso aqui é só fazer uma breve apresentação dos produtos. Fiquem à vontade para tirar dúvida de vocês via o chat. O Roberto vai estar, tanto o Roberto quanto o Pablo vão estar no chat ajudando a responder algumas questões. Beleza? Então, separei mais ou menos um conteúdo das principais, do que diferencia um grupo do outro e principalmente abordar mais ou menos o uso deles, né? Beleza? Então a gente, só lembrando, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, a notificação para quando tiver um vídeo público, quando subir algum vídeo, vocês ficarem sabendo. Procura a gente no Instagram também, no Instagram Escola Shimano, beleza? Segue a gente lá também. E é isso aí. Vou passar direto para os slides. Então a gente vai dar essa visão geral sobre os principais grupos de mountain bike, né? A primeira coisa que eu queria falar, eu acho que um dado bem importante, né? Eu sou mecânico do esporte neutro da Shimano, o Roberto também, o Pablo, e uma das coisas que a gente pega bastante no esporte neutro, como experiência de campo mesmo, a galera tá usando um grupo para finalidade errada. E aí eles têm a impressão, eles têm a percepção de que o grupo é ruim. Isso acontece muito, muito, muito. Às vezes o cara, tem muita gente que tem a percepção de que os grupos é apenas uma jogada de marketing, uma diferença entre um grupo e outro. Esse grupo aqui eu uso para andar na minha cidade, eu uso para andar no estradão de terra, eu uso para trabalhar e ele me atende super bem. Não tem por que eu comprar outro, eu investir num grupo mais caro, fazer um upgrade desse grupo, porque isso aí é de alguma forma uma jogada de marketing, alguma tentativa de me vender um produto, né? E na verdade, quando esse cara vai para uma prova, o grupo acaba não aguentando o ritmo da prova e dá algum problema, o cara não consegue terminar a prova ou alguma coisa assim, né? E aí fica aquela impressão de que a marca do componente, de que aquilo é ruim. E na verdade não, você simplesmente está usando o grupo para a finalidade errada, né? Todo grupo ele tem uma limitação de uso. É a mesma coisa, dando um exemplo bem grosseiro, você comprar um Gol ou um carro desses hatch populares para usar para fazer um rally, beleza? Pode ser que sim, o carro chegue até o final da prova, né? Mas em que condições vai chegar e quanto tempo vai demorar para chegar são outros 500, né? Então você, da mesma forma que você compra um carro adequado para o que você for fazer, se é 4x4, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se ele é para a cidade, se você tem uma fazenda ou qualquer coisa assim, você tem que pensar nos grupos de mountain bike no mesmo sentido, né? E o mesmo vale para a speed, de você comprar um grupo coerente com o seu uso da bicicleta, né? E mesmo o inverso é real também. Às vezes você quer fazer um upgrade num grupo porque falaram para você que é melhor, que esse grupo é melhor que aquele, mas o grupo que você tá te atende. E você fazer um upgrade é legal, ter um equipamento melhor ou mais moderno, mas eventualmente era um dinheiro que você não precisava ter gasto. Você podia ter investido num par de roda ou qualquer coisa assim. Eventualmente o grupo que você está te atende não necessita de um upgrade, às vezes só precisa de uma regulagem, uma revisão e tá beleza. Legal? Essa informação aqui, que está aqui no slide, esse painel que eu falei a partir do M2000, então os grupos que eu vou falar, o Altos, o Acero, o Alívio, e aqui já é o novo Alívio, né, que é o M3100, o Deore, os novos os grupos Deore, do 4100, 5100, 100 e 100, SLX também o novo, 7 e 100, XT800, XTR900. Essa informação que está aqui nessa tabela eu retirei do catálogo da Shimano, catálogo que a maioria dos lojistas eles têm na loja, quem não tem na loja, o lojista esse daqui, beleza? O lojista que não tem na loja, cliente Blue Cycle, é só pedir para o vendedor, que no momento de tirar o pedido ele consegue incluir no pedido.
mas esse catálogo também é só para lojista, né? Ele não é um catálogo vendido ou entregue para público final, né? Não é esse o interesse dele. Todavia, todas essas informações vocês vão encontrar no site, tanto no bike.shimano.com quanto no si.shimano.com, beleza? Depois eu até pedi para o Pablão escrever ali no chat para mim o bike.shimano.com e o si.shimano.com. Depois eu abro o SI aqui e mostro para vocês aonde você achar o line-up dos produtos, né? Então vamos lá, vamos discutir essa imagem um pouco, né? A partir do Altos, todos os grupos eles são recomendados ou pertinentes para o uso em estrada não pavimentada, porque é uma definição do off-road, né? Quando você sai da estrada, é uma estrada de terra, aquilo ali já é off-road, né? Então já é o uso próprio do mountain bike, né? Mas principalmente nos grupos aqui de baixo, Altos, a série e Alívio, a indicação de uso é para mountain bike leve, beleza? E o que seria mountain bike leve? Eu até coloquei aqui na imagem aqui do lado, né? É exatamente essa imagem que é hiper comum aqui no Brasil, que são esses estradões de terra, eventualmente com um pouco de terra solta, eventualmente com um buraco ou outro, mas isso daí é o que seria uma estrada não pavimentada, beleza? Então é a indicação de uso desses grupos. A partir deles para cima, e aí a gente já entra aqui na opção cross country maratona, e eu coloquei essa imagem aqui da Copa do Mundo, esse aqui é o Henrique Avancini. Isso aqui é uma prova de cross country, não é uma prova de downhill, nem uma prova de trail, enduro, qualquer coisa assim. Para uma situação de cross country, e aí eu vou te falar que são terrenos acidentados, trilha simples ou trilha mais complexa, já não é indicado o uso dos grupos alívio a série e altos. Por quê? A gente vai debater um pouquinho mais para frente. Cada grupo, para cada linha de produto, começa a se acrescentar tecnologias. Tecnologia no câmbio, tecnologia na coroa, tecnologia no trocador. E muitas dessas tecnologias estão relacionadas com retenção de corrente e performance do grupo em situações extremas. Então, por exemplo, se você pegar um terreno muito acidentado com muita raiz ou com muita pedra, uma descida de cascalho solta que não é difícil de encontrar numa situação de estrada de terra, esses grupos mais simples do alívio a série altos, eles podem ter dificuldade para manter a regulagem ou eles vão bater muito e podem, por estar se movimentando muito ali na hora da trepidação, bater no quadro, bater no raio, danificar alguma coisa desse sentido. Então essa recomendação de usos é condizente com a tecnologia, com as tecnologias que existem no componente e o material usado para fazer eles, beleza? E aqui também para trail, enduro e all mountain, os grupos XTR, XTS, LX e Deore são recomendados. E aqui eu até deixei isso aqui em branco, poderia ter retirado, freeride e downhill, para você ver que há mais modalidades de mountain bike no quais esses grupos já não atendem. A gente sabe que o XTR é um grupo top, mas o XTR não é um grupo top para freeride ou para downhill. Nesse caso a gente tem outros grupos, que é um Scient e o Z, sendo o Scient mais top, o Z o de entrada para essas categorias, que são destinados para esse uso extremo ou gravity de mountain bike, que é o freeride e o downhill, beleza? Então o XTR é top, é o melhor que tem para as modalidades de cross country, maratona, trail, enduro e all mountain. Tanto o Scient quanto o Z já começam a atender um pouco também, beleza? Tem uma diferença de escalonamento ali de marchas, que às vezes vai faltar um pouco para uma subida e tudo mais. Por isso que ainda assim eles ficam muito reservados para essas categorias de gravity, né? Que são basicamente descidas. Beleza? Então, galera, a primeira coisa acho que vocês vão ter em mente é isso. Qual que é o uso da bicicleta que eu faço? Qual que é o esporte que eu pratico? Que nível de mountain bike eu pratico? E o que eu preciso para me atender, né? O Alívio é um grupo... O Alívio hoje sempre foi quase que um grupo de transição entre esse uso mais leve aqui e esse uso um pouco mais agressivo, que demanda mais o material, né? O Alívio ele já traz um pouco, a Shimano tem essa característica de sempre que ela lança uma tecnologia no grupo mais top, ela vai lançar uma tecnologia nova no XTR, que nem o Day2, veio no XTR e hoje já tem no XT, e a gente espera que no futuro o Day2 vá caindo para os outros grupos, né? Mas essa é a política de tecnologia da Shimano, ela sempre lança uma tecnologia
quando boa, né, num grupo top, e depois com o passar dos anos, com o passar dos lançamentos, essa tecnologia vai escalonando para os grupos de baixo, né? Então o alívio é o que recebe diretamente as tecnologias vindas do grupo Deore. Então quando vem um XTR passa para o XT, passa para o SLX, passa para o Deore e acaba vindo para o alívio em algum momento, né? Então o alívio desses grupos, eu te diria que o alívio ainda atende uma certa demanda, uma exigência um pouco maior, assim. Mas, todavia, se você pensar em competição, que essa é uma que comecei falando sobre competição, se você pensar em competição, eu te diria por experiência para você apostar no Deore para cima, porque hoje, cada vez mais, as provas, por mais que seja uma prova de XCM, que é cross country maratona, que é roladona, é uma prova longa, cada vez mais e mais e mais e mais os produtores das provas, os construtores da trilha têm apostado em trechos técnicos que antes não existiam ou eram muito limitados durante a prova, mas hoje não. Hoje qualquer prova de cross country maratona já tem uma descida mais técnica, já tem um trecho com muita raiz, com muita pedra, e se você se arriscar, às vezes, com um grupo não condizente para aquilo, você corre o risco de não terminar a prova, não terminar a prova bem, beleza? Então, pensando em competição, isso não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? Eu estou dando agora uma visão muito pessoal minha nessa questão. Que pensando no uso em competição, eu apostaria de um Deore para cima, beleza? O Deore atende super bem, já o Deore anterior, assim como o Deore novo. Tá começando ali, porra, tem um Altos, eu ando basicamente na cidade, às vezes eu pego uma estrada de terra, não sei o que, eu preciso trocar? Eventualmente não, a Sera também não, tá dentro do seu uso. Tem um Altos só para andar na cidade, tem uma Sera só para andar na cidade, tem um Alívio só para andar na cidade, eu preciso subir para um grupo maior? Por necessidade, provavelmente não. Lógico, se quiser ter um negócio mais novo, é legal também, né, ter um equipamento mais moderno, beleza, sem problema nenhum, mas de demanda, necessidade, talvez não. Então, assim, sempre que vocês forem comprar uma bicicleta nova, e aí às vezes a gente fica muito perdido, né, tem várias opções de grupo, e a gente não sabe exatamente o que vai atender minha demanda, né? Estou começando agora, preciso comprar já um grupo muito top. Depende de onde você quer chegar com essa bike. Se você compra um grupo mais top, você não precisa fazer um upgrade tão cedo. Ou não, é só passear mesmo, então você não precisa investir tanto dinheiro numa bike mais cara com um grupo mais top, beleza? Então, esse é sempre um pensamento legal para se ter a respeito, beleza? Dito isso, vamos passar para os grupos agora. Juntei aqui Altos e a série, o M2000 e o M3000. Hoje você tem as opções de 9 velocidades com coroa dupla ou coroa tripla. Beleza? Eu vou dar umas características gerais desse grupo. A primeira coisa que eu vou falar é a relação do Altos com a Sera. Os dois são de 9 velocidades, os dois vão usar os mesmos cassetes, né, com o mesmo escalonamento. Então a gente tem tanto a opção do HG200 quanto o HG400, o HG400 mais da linha do Acero, o HG200 mais da linha do Altos, mas que isso não é uma regra e pode estar misturado, né? Você pode pegar uma bike com Altos com HG400, uma bike com Acero com HG200. Os escalonamentos para esse grupo de 9 são de 11,32, 11,34 e 11,36, e você pode usar coroa dupla 36, 22 ou coroa tripla 40, 32, 22 dentes. Beleza? Dá para fazer essa mistura aqui do jeito que melhor atender vocês. O Acera é o primeiro grupo da Shimano onde você consegue comprar todos os componentes Acera, desde o cubo a um freio completo Acera. Logicamente, para Altos, você tem uma opção de um freio não seriado e de um cubo não seriado para atender o grupo Altos. Beleza? Mas eu quero uma bike inteira escrito o nomezinho do componente. Então tem que, a primeira linha que você vai comprar, o M3000, que é o Acera, que vai ter todos os componentes já disponíveis, tá? Acabei de falar que não seriado, não tinha falado disso antes. A Shimano tem os grupos que a gente chama de grupos seriados, eu até vou voltar aqui no slide anterior, que são os grupos que têm um nome específico, XTR, XT, SLX,
são os seriados, né? Os não seriados são aqueles componentes que só vão escrito Shimano. E eu não vou tratar esses componentes aqui. Os componentes não seriados, eles são sempre equivalentes a algum componente seriado, mas eles têm um preço menor porque geralmente eles são um pouco mais pesados, tem um tipo de acabamento diferente, beleza? Então quando eu falo que tem uma opção não seriada, quer dizer que tem uma opção que não tem o mesmo nome do grupo, na peça vai estar escrito só Shimano, e que ela serve para a mesma finalidade, ela tem a mesma compatibilidade, mas muito provavelmente o que vai mudar nela é o peso e o acabamento. Não vai ter são todos os não seriados são todos pretos, né? Então eventualmente teu grupo é todo prateado e você vai colocar um não seriado é preto. Se você colocasse do grupo esse é a mesma cor prateado. Vai ser um pouco mais pesado muito provavelmente também, mas que é para a mesma finalidade. Não vou tratar dos não seriados aqui, senão a gente vai ficar falando por alguns dias. Vou tratar só dessas linhas, mas assim, tendo uma boa ideia das linhas, dá uma boa esclarecida. Até quando você vai na loja, o cara te dá uma opção, sei lá, um pé de vela não seriado, você sabe exatamente do que está sendo dito ali. Beleza? Voltando aqui, então a Acera é o primeiro grupo onde você tem todos os componentes. Aqui eu tenho uma imagem do BRM 3050, que é o freio completo do Acera. E um detalhe aqui, no Acera já tem o Rapid Fire Plus, que é o trocador onde as duas alavancas de troca ficam num dedão, na parte de baixo. Comparando com o EasyFire, que era o modelo anterior, onde você subia a marcha aqui para ficar mais leve e para ficar mais pesado você usava o indicador em cima. O Rapid Fire ele já é o mesmo que vai seguir, o mesmo modelo que segue até o XTR, é aquele trocador que fica só embaixo, um pouco mais discreto e as duas alavanquinhas na parte de baixo do guidão. Então, a partir do Altus hoje já tem o Rapid Fire, tem ainda para o Altus e o Acera a opção do EasyFire, que é onde tem uma alavanca em cima do guidão, o dedo indicador e uma embaixo, mas já tem a opção do Rapid Fire que fica muito mais charmoso na bicicleta, por assim dizer, né? Para o Acera você tem uma opção de freio, tanto do caliper quanto do manete de freio, e no manete de freio você tem já o Rapid Fire embutido, beleza? Então é exatamente essa visão aqui, ele fica muito mais clean do que aquela peça que era grande e que você trocava deixava a marcha mais pesada no indicador em cima, né? De tecnologias, os dois câmbios hoje já são Shadow. O câmbio Shadow ele tem uma aparência, a tecnologia Shadow, né? A tecnologia Shadow é uma tecnologia que colocou o câmbio mais perto do cassete e deixou ele com o perfil mais baixo. O que é isso? Se você olhar essa bicicleta de lado, você vê sempre que o câmbio traseiro ele é uma protuberância, né, que sai fora do quadro da bicicleta, né? A tecnologia Shadow colocou esse câmbio menos para fora do quadro, colocou ele mais embaixo do cassete. Shadow em inglês é sombra. E se você for pensar exatamente, o câmbio fica agora à sombra do cassete, escondido ali embaixo do cassete. Isso dá muito mais segurança para você correr o risco, por exemplo, da bicicleta cair de lado e bate o pedal ali e não deixa o câmbio bater no chão e quebrar uma gancheira e quebrar o câmbio. Assim como você consegue já, numa trilha, passar perto de um toco de árvore, passar uma pedra que espirra do pneu da frente, tem a menor chance de atingir o câmbio, porque o câmbio agora ele tem um perfil mais discreto, beleza? Essa tecnologia Shadow ajuda muito também a diminuir a trepidação do câmbio. Quando você pega um terreno muito acidentado e esse câmbio às vezes balançava num tanto que ele batia no chainstay, ele batia no quadro. Então o Shadow também ameniza essa situação. Então, de novo, é uma tecnologia que já vem de cima para baixo, né? Assim como o Rapid Fire Plus. O cassete é HG, que o HG é o Hyperglide, que é a tecnologia de indexação da corrente, né? Onde ela tem pequenas rampinhas e que ajudam a corrente a subir de COG no intervalo de tempo muito menor. Beleza? E o Octalink é a tecnologia de movimento movimento central, que o mais simples é o de ponta quadrada, que vai estar no Altus e em alguns Acera, e o Octalink já não é ponta quadrada, ele já é um redondinho todo estriado que você vai achar em alguns pés de velas Acera. Beleza? Uma diferença interessante entre Altus e Acera, o Acera ele tem um tratamento mais específico contra ferrugem. Enquanto você tem que o cage do câmbio, vou passar o mouse aqui em cima,
o cage do câmbio aqui ele é de aço no Altus, no Acera ele já é de alumínio. Além, então, tem algumas melhorias de material e um tratamento específico anti-ferrugem, que quando a gente fala em trilha, né, e quando a gente fala em sujidades úmidas, que são barro, lama, eles são muito nocivos para uma peça de metal exposta, mais do que a chuva, porque a chuva vem, passa e seca ali e vai embora. O barro e a lama, eles são partículas úmidas que grudam e aquela umidade fica muito tempo em contato com o metal. Então o barro e a lama eles são inimigos grandes que ajudam a enferrujar o equipamento, né? Então quando a gente pensa, o Acera ele tem um tratamento anti-ferrugem, quer dizer que ele é exatamente focado para chuva, eu não posso pegar chuva com Altus? Não, não é a chuva o problema. O principal problema é barro e lama, que são essas sujidades úmidas que grudam e mantêm aquele local úmido por muito tempo, e o que ajuda a oxidação do metal, né? Então a Acera, esse tratamento anti-ferrugem do Acera já é pensando numa condição onde de mountain bike com um pouco de lama e com um pouco de barro. Então ele resiste, o material resiste mais a isso. É uma diferença legal entre Altus e Acera quando você pensa exatamente o que você quer fazer com a bike, né? O Altus não tem problema nenhum em você tomar chuva com ele, não é que ele é enferrujável, super simples, super rápido, não é isso que eu estou dizendo. Só que o Acera tem um tratamento mais, já pensando nesse tipo de sujidade úmida. Beleza? Deixa eu ler a pergunta do Guilherme aqui. Um pé de vela Holotech que nunca aparece no catálogo. Guilherme, muito provavelmente, eu li a pergunta do Guilherme aqui, pessoal, que ele fala que tem usado um pé de vela Holotech no Altus, mas ele nunca aparece no catálogo. Muito provavelmente é um não seriado. Vou falar de um não seriado no próximo slide. Todavia você consegue, sempre que você pegar um pé de vela, você vira a parte de trás dele e tem um número, tem a série dele, né? Vai estar lá FC, M, qualquer coisa. E aí você joga lá no bike.shimano, você vai conseguir ter mais informações sobre ele, né? Às vezes no catálogo falta alguma coisa dos não seriados. Beleza? A gente deixa sempre o catálogo para as novidades, né? Mas no bike.shimano, você entrar no UFC, M, qualquer coisa lá, você vai conseguir informações sobre o pé de vela que você usa. O alemão está dizendo aqui, vale para lembrar que após a chuva, você me recomendado lavar e lubrificar novamente, pois tomar chuva e deixar a parada secando no tempo pode aparecer ferrugem mais fácil. Exatamente, galera. É muito, muito importante não deixar a bike secar ao relento, né? Ou deixar chega do pedal depois de uma trilha que você pegou chuva, ou que era uma trilha com muita lama e tudo mais, e porventura o clima está muito úmido, e você sabe que essa bicicleta não vai secar da noite para o dia, né? Então é sempre interessante passar uma água para tirar justamente essa sujidade que eu falei, essa terra, o barro é muito composto por argila, e a argila é sempre muito úmida, então retirar toda essa sujidade. E corrente é muito importante sempre deixar lubrificado, né? O lubrificante ele é um excelente protetor anti-ferrugem, um protetor anti-oxidação, né? Então, tomei chuva no pedal, fiz um pedal muito sujo, às vezes com muita terra, não sei o que, passa uma água, enxuga a sua bicicleta, se o clima tiver muito sol, ela vai em 10 minutos ela está seca, mas caso contrário, dá uma acelerada com um pano limpo e lubrifica a corrente sempre. Isso vai dar longa vida ao seu componente, sem dúvida nenhuma. Para locais de difícil acesso, como uma mola, não tem problema nenhum se usar um lubrificante spray, por exemplo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O alemão confirmou uma informação de que ele deve estar no caso do não seriado. Valeu, alemão. E, Guilherme, espero ter respondido aí. Qualquer coisa, o Pablo colocou ali em cima, o bike.shimano.com. Você consegue entrar lá e no mecanismo de busca do site, você consegue digitar lá o código de série do pé de vela, né? Que foi o UFC, M, qualquer coisa. Beleza? Passando aqui, o grupo, tratando agora do grupo Alívio Novo. Galera, estou falando do Altus M2000, do Acera M3000, do Alívio M3100. Eu foquei nos grupos que são os novos, os atuais, 2020,
2021 da Shimano. Não quer dizer que os anteriores a eles não existam mais aqui para venda, para comercialização, eles ainda existem, beleza? É que nem eu falei, não dá para falar de tudo, é muita coisa. Então eu foquei nos produtos 2020 e 2021 da Shimano, beleza? Grande Toninho. O que a gente tem nesse lançamento do Shimano Alívio? Ele foi lançado junto com o grupo novo Deore há mais ou menos 15, 20 dias atrás. Ali foi acho que 7 de maio o lançamento. E acabou que não se falou muito dele por causa de toda a novidade que o grupo Deore trouxe, né? A primeira coisa acho que mais interessante é que eles conseguiram reduzir muito o preço do Alívio. O Alívio tem mais ou menos hoje o preço que era do Acera. Então conseguiram baratear o grupo por um preço mais acessível. Isso é fantástico, né? A segunda coisa que dá para já perceber olhando as imagens é que agora ele é todo preto, o grupo Alívio. Ele tem o design todo, ficou o câmbio preto, os trocadores, enfim, tudo preto, ficou muito bom também. Em relação ao câmbio, né? Vamos focar primeiro no câmbio, que é o M3100 SGS. Ele também tem a tecnologia Shadow, né? E uma coisa do desenvolvimento desse câmbio é que a Shimano tentou fazer esse câmbio o mais slim possível, o mais clean possível, o mais, digamos, pequeno e simplificado. Justamente já pensando no que eu falei ali no começo da live, que o Alívio é quase que, eventualmente, você olha para ele, dá para ver até características de um grupo de transição. Essa ideia de fazer um câmbio mais slim é justamente um câmbio mais apto para uma mountain bike leve para uma moderada. Porque um câmbio mais leve não, um câmbio menor, mais enxuto, ele corre menos o risco de ter um acidente batendo, que nem eu falei, batendo um pedaço de madeira, batendo um toco, batendo uma pedra. Então, por ele ter essa característica slim, com um perfil super baixo do Shadow, ele é um câmbio que fica mais protegido, mesmo, menos suscetível, menos alvo, menos suscetível a qualquer tipo de problema, beleza? O Rapid Fire, de novo, o Rapid Fire é aquele que fica aqui do lado, estou mostrando o trocador que fica somente embaixo do guidão. O Rapid Fire já tem a opção de trocar 3 marchas de uma vez só, na hora que você estiver colocando a marcha mais leve, né? Então você está marcha mais pesada em direção a uma marcha mais leve. Quando você, em um único movimento no Rapid Fire, você consegue trocar 3 marchas. Ele vai estralar 3 vezes, vai ser tec, tec, tec. Você troca 3 marchas no único movimento e você vai descendo de uma em uma. E já tem o Rapid Fire Plus Mono, no caso de uma coroa de 2 velocidades. O Rapid Fire, esse aqui que está na imagem, opa, cadê? Isso aqui foi lançado primeiro no XTR, aqui o mouse. E ele já aparece então agora no Alívio, só tem uma alavanca, por isso que mono, ele não tem mais 2 alavancas, no caso de uma coroa de 2 velocidades. Não tem uma para subir e uma para descer. Você só tem uma, com ela você sobe, e quando você aperta de novo ela, você destrava como um gatilho, e ele desce a marcha. Então, além de ser bacana pela uma tecnologia, uma inovação, o cockpit ali fica muito mais clean, porque você tem um trocador de marcha com uma alavanca só. E nessa alavanca você tanto sobe quanto desce. No caso, se você for usar 3 coroas, já não pode ser o mono. O mono só serve para 2 coroas, 3 coroas volta então 2 bracinhos, né, do Rapid Fire, um para subir e um para descer. Beleza? Tem o two-way release. Essa tecnologia se aplica aqui ao trocador do lado direito, que na hora de descer as marchas, né, então com o dedão na parte de baixo você vai subindo as marchas, você pode subir 3 de uma vez, na hora de descer a marcha, você pode usar também o dedo indicador, você pode tanto empurrar quanto puxar para ele começar a descer as marchas, beleza? Shadow Plus, e aí você já tem a opção do câmbio dianteiro Side Swing, beleza? O que é o Side Swing? É quando o cabo, é o que eu coloquei aqui, ó. O cabo do câmbio, ele entra frontal, ele não vem mais por baixo do quadro ou por cima do quadro. O cabo vem frontal, ele vem ali pelo down tube e entra frontal no câmbio dianteiro. O que significa essa tecnologia, né? É uma troca muito potente e que você sente muito menos força no dedão, perdão. Na hora de fazer a troca, você faz muito menos força no dedo e você tem a mesma potência lá embaixo.
O side swing já tem essa característica de entregar uma forca, uma troca com potência, e você não sente, e é um pouco mais leve no dedo, né, no câmbio dianteiro. Além disso, o side swing ele libera bastante espaço para um pneu mais largo, que é uma super tendência no mountain bike, tanto o aro mais largo quanto um pneu 2.2, antes era 2.1, né, o mais comum antigamente, aí 2.2, 2.25, 2.3, então até pneu 2.3 você tem um espaço para o pneu muito tranquilo, porque agora o mecanismo do câmbio não fica em volta ali do city tube, ele fica todo jogado para frente. Então, todo o câmbio side swing libera mais espaço para o pneu e para a roda, ali no traseiro, né? E além disso, até eu coloquei aqui em negrito, tem uma maior compatibilidade com bike full suspension. O que acontece com bike full suspension? Conforme a roda traseira vai mexendo com o amortecedor, a corrente mexe junto, certo? A corrente mexendo junto, o cage do câmbio, que é essa aqui onde eu estou passando o mouse, tem que ter espaço para esse movimento na corrente. Se o cage é muito curto, a corrente vai mexer para cima e para baixo, de acordo com o movimento da suspensão, e ela vai ficar batendo no cage, vai acabar desgastando, pode comer o material, o alumínio, e no caso do alívio novo já foi pensado fazer um cage mais largo, que consegue absorver essa movimentação da corrente, no caso de uma bike full suspension. Então, já se fez um câmbio dianteiro que tanto é amigável para uma bike full suspension e amigável para um pneu mais largo. Então aí volta aquela característica do alívio ser quase um grupo de transição, porque ele já está admitindo uma bike full, já não é mais para dar uma voltinha, né? Um câmbio mais slim também, para você conseguir usar um pouco mais o equipamento, né? Aqui falando dos não seriados, eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas aqui. Tá, vamos lá. Vou focar aqui, depois eu vou respondendo as perguntas. Falando no não seriado, que o Guilherme comentou, aqui embaixo esse pé de vela é não seriado. O alívio novo não tem mais um pé de vela próprio, beleza? Não tem mais um pé de vela escrito alívio. O pé de vela recomendado para o grupo alívio é esse aqui, o MT-210, de 2 ou 3 coroas, que é exatamente o qual o Guilherme usa. Ele é Holotech, o que significa que ele é Holotech, ele tem o eixo integrado, né? Ele dá para ver aqui o eixo dele oco, e ele é two-piece, então são dois lados maciços de metal com um pé de vela com o eixo integrado, né? E aí você tem as combinações de 44, 32, 22 dentes, 40, 30, 22 dentes, para 3 coroas, e para 2 coroas 46, 30, e essa configuração é nova para 2 coroas, e o 36, 22, que já é tradicional. O Ivan perguntou se existe incompatibilidade. Tá, vamos falar da compatibilidade. Para o grupo alívio, os cassetes recomendados são os mesmos cassetes de 9 velocidades que a gente tinha no grupo Altos e Acera, beleza? Então, na verdade, pensando, se eu não me salve dúvida desse lançamento novo, não se tem nenhuma não recomendação para você não fazer compatibilidade, né? Se eu não me engano, eu vou conferir essa informação até o final da live, que o mono, o Rapid Fire Plus Mono, que é esse daqui, ele só vai funcionar com câmbio side swing. Mas eu vou até pedir para o Pablo conferir essa informação no manual de compatibilidade, beleza? Mas, mais ou menos, grande parte das peças, vindo do cassete, corrente, as coroas, elas são compatíveis. Dá para você fazer um mix de componentes aí, beleza? Beleza, o Roberto já tinha respondido ali. Ótimo. Seguindo em frente, então, do alívio. Falei de todas as tecnologias aqui. Cara, sinceramente, para mim, eu não cheguei a ver o grupo ainda pessoalmente, mas lendo toda a dedicação da Shimano em desenvolver esse novo alívio, parece exatamente uma boa alternativa de um upgrade bem barato e significativo para a bicicleta. Agora a gente vai passar para os grupos novos dos Deore, né, o do lançamento, talvez tenha ficado... já tem alguns, a gente já fez um vídeo antes falando só do Deore, então eu vou passar isso que nem eu estou passando nos outros grupos.
só para focar mais ou menos a diferença entre eles. Então a gente tem a série M4100 de 10 velocidades. Agora, rapidão, Deore agora são 3 números distintos, né, de 6100 para 5100 e 4100. Então 4100 10 velocidades, 5100 11 velocidades e 6100 12 velocidades. Beleza? Vamos falar um pouquinho deles. A primeira coisa, eu até pedi, isso aqui é um line-up completo do grupo Deore, dos lançamentos do grupo Deore. Vamos esquecer um pouquinho o 12, que são esse em azul aqui, vamos focar no 11 e no 10. O que eu queria muito mostrar nessa imagem com vocês, eu não sei se isso está claro para vocês, o grupo de 10 aqui, as janelas, os quadrados são brancos, e no grupo, quer dizer, no de 11 são brancos e no de 10 são cinzas, beleza? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vocês vão ver que tem no grupo de 10 alguns quadrados brancos. O que quer dizer? Que são o mesmo componente que serve para 11 serve para 10. Então o que vai aparecer uma salada de fruta, às vezes de numeração de componente, é tudo Deore, e simplesmente porque a Shimano fez que nem o câmbio aqui, ou perdão, que nem o pé de vela aqui, o M5100 ele é o mesmo para 1.10 e é o mesmo para 1.11. Beleza? Não é que não tem o de 10, vou ter que colocar de 11, o lojista vai colocar um de 11 para mim porque não tem, é gambiarra. Não, foi a própria proposta da Shimano. Olha lá, o Roberto respondeu para mim. O Plus Mono funciona com qualquer câmbio dianteiro 2.9. Beleza, Robertão, obrigado, viu? Voltando lá, então você não é não é errado você pegar uma bike de 10 velocidades que vão ter 10 velocidades do Deore da linha M4100 que vão ter componentes da linha M5100. Isso aqui, conforme está aqui no line-up, já é previsto. Beleza? Então não vamos falar de 12 aqui, vamos começar no de 10. A gente tem o trocador, o mesmo trocador que troca 10, 2.10, é o mesmo trocador que troca aqui 2.11. Beleza? E aí, então a gente tem depois um trocador específico para 1.10. Câmbio dianteiro são diferentes também. Pé de vela, o mesmo pé de vela para 1.10 é o pé de vela para 1.11, beleza? Aí para 2.11 é outro pé de vela, para 2.10 é outro pé de vela. Aqui eu vou pular o cassete agora, vamos falar de câmbio, e aqui a gente tem a maior compatibilidade possível, né? A gente tem o mesmo câmbio que troca 2.10, ele troca 1.10 e 2.11. Então é um câmbio para os grupos de 10, que é o mesmo câmbio para 2.11. O único câmbio diferente é o 1.11. Então a gente tem a linha M5100 do câmbio, ele é 1.11. O M5120, ele é 2.11, 1.10, 2.10. É o mesmo câmbio. Beleza? Aí para corrente sim é diferente. Na corrente de 10 o HG54 normal e a corrente de 11 HG6001 de 11 velocidades. Para o grupo de 10 velocidades, a gente tem ainda um freio dedicado, Deore, M4100, e a gente tem a opção de 2 pistões ou 4 pistões, beleza? Para a linha de 11, é o mesmo freio dedicado para 11 e 12 velocidades, que é o M6100, também com 2 pistões ou 4 pistões a opção, beleza? Vindo para o cassete, eu dei uma destacada aqui, justamente porque é uma das coisas mais interessantes, né? A gente tem, no caso de 2.10, o cassete 1142, isso já era conhecido, e a gente tem agora para a linha de 10 o 1146, é um cassete de 10 velocidades, 1146 com câmbio específico que é o M5120, beleza? E para a linha de 11 velocidades a gente tem a coroa dupla 1142, e aqui a maior novidade foi 11 velocidades, 11,51. Lembrando que 11 e 10 velocidades, o padrão do FreeHub é o normal. É o padrão do FreeHub Shimano que quase todo mundo tem aí nas bicicletas, beleza? Qual que é o interessante de você, por exemplo, comprar uma bike com 1.10 que já vem com esse câmbio aqui? Você consegue fazer, só trocando o cassete, fazer um upgrade, trocando o pé de vela, fazer um upgrade para um grupo de 11 velocidades, porque o câmbio que troca 10 troca 11. Lembrando que para o grupo 1151 é um câmbio dedicado.
beleza? E não é, vocês vão entender por que esse câmbio, o M5120, não troca esse cassete 1151. Ele não tem capacidade de tolerar esse maior COG de 51 dentes, beleza? Então é isso. Galera, esse vídeo é público, ele vai ficar fácil de ser acessado, de vocês acessarem via YouTube. Usem todas essas informações para quando vocês forem comprar uma bike nova, quando vocês forem entender o line-up de bike que chegou na loja de vocês, quando vocês pensarem em upgrade. Eu estou tentando deixar as informações mais mastigadas possíveis, né? Interpretar todos esses desenhos com vocês. Então eu vou falar do grupo de Deore de 10 velocidades. Deixa eu só voltar numa informação aqui. Que nem eu falei, o cassete 1.10 é o mesmo cassete 1, o cassete não, pé de vela. É o mesmo pé de vela 1.11, que é o que acontece aqui, ó. 1.10, esse aqui é o mesmo pé de vela do 1.11. Aí no caso de 2.10, vamos vir esse pé de vela que já é da linha M4100 e ele só tem a opção de coroa 3626, beleza? Aqui nesse pé de vela a coroa são 4 furos, normal, fácil de encontrar no mercado. A gente tem um freio dedicado para a linha de 10 velocidades, o M4100, de 2 e 4 pistões, aqui é o desenho do caliper de 4 pistões. A gente tem ainda o Manicoto, apesar do freio já ser esse design mais moderno, que eu particularmente gosto muito, onde a braçadeira do freio fica localizada no meio do freio e a gente tem mais um ponto de contato, exatamente onde ficava a braçadeira antigamente. Então a braçadeira ficava aqui e o freio ficava todo, o resto sem apoio. Agora a braçadeira fica aqui e tem um apoio aqui. Isso dá muito mais rigidez no freio e sem contar é um visual muito mais moderno, né? De longe dá pra ver que o cara tá com um freio mais novo, uma bike mais moderna, né? No caso do M4100, o manicoto dele é para uso com 2 dedos ainda, beleza? Não é aquele curtinho, é mais comprido. O cassete, a gente tem aqui o 210, que é o 1146, e aqui, na verdade, é 110, 1142, para usar com 2 coroas, e para usar com uma coroa, 1146 tem um erro de digitação aqui, beleza? O cassete todo de metal normal. A gente tem de novo a tecnologia Rapid Fire Plus Mono, que é essa daqui com somente uma alavanca. Na hora de trocar o 210 ou o 211 é o mesmo trocador, beleza? E o câmbio, e aqui vamos falar um pouco de tecnologia, freio e trocador, é o iSpec EV. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre o iSpec EV. O iSpec então é aquela opção onde você encaixa o trocador no freio e você não precisa ter 2 braçadeiras, a braçadeira do freio e a braçadeira do trocador. O trocador vai preso no freio. O iSpec EV foi lançado no XTR, depois XT, SLX, agora no Deore. Ele tem mais umas opções ergonômicas mais interessantes e que eu vou tratar mais para frente, beleza? Então, a partir do Deore de 10 já tem o iSpec EV, o Rapid Fire Plus Mono, que já estava ali no alívio, está aqui no Deore também, que é só uma alavanca para troca da coroa, no caso de 2 coroas. Two-Way Release, que a gente já falou, o cassete HG, que melhora muito a indexação dele, e a gente já tem o Shadow Plus, então Shimano Shadow RD, e aqui a gente tem o mais, que é o Shadow Plus. O Shadow Plus, onde eu estou passando o mouse aqui, ele fica exatamente nessa casinha aqui, é um sistema de embreagem que aumenta a tensão do cage e melhora muito a retenção de corrente, melhora muito o movimento, diminui muito o balanço da corrente quando está pedalando, a trepidação, e por consequência, melhora muito a indexação das marchas. Então, aqui eu acho que é uma das primeiras características de por que se explica que a partir do Deore a gente tem grupos focados para uma mountain bike de uso moderado para alto, né? Que é trilha, terreno acidentado. O terreno acidentado está muito relacionado com a tecnologia do Shadow Plus. Porque imagina, você quando entra no terreno acidentado, o cage do seu câmbio fica balançando, conforme vai bater na roda traseira, o cage balança. Quando ele balança, a corrente balança junto também. E isso pode tanto a corrente ficar batendo no quadro, diminui a qualidade da troca de marcha e pode eventualmente fazer a corrente escapar da polia do cage ou fazer a corrente escapar da coroa. O Shadow Plus é aquela onde tem aquela alavanquinha, dá para ver a pontinha dela aqui com o mouse de on e off.
Ele é um sistema que ajuda muito na retenção da corrente porque ele deixa o cage muito mais duro. O cage ele balança muito menos, ele só trabalha quando você vai trocar de marcha. Beleza? Então, a partir do Deore até o XTR, a tecnologia Shadow Plus, que é uma tecnologia, para mim, um dos grandes acertos de tecnologia da Shimano. E que faz a grande diferenciação porque que esse grupo é mais confiável para um mountain bike moderado ou mais pesado, e melhora muito a retenção do ajuste, vamos por assim dizer, né? Grupos mais simples, quando você coloca no mountain bike um pouco mais de trepidação, esse câmbio tende a desajustar um pouco, perder o ajuste dele com mais velocidade. Naturalmente, a gente sabe que vira e mexe, a cada revisão a gente tem que pedir para regular o câmbio, né? É normal. Trepidação, esse câmbio, folga no cabo, o câmbio vai perdendo ajuste. Os câmbios com o Shadow Plus, e conforme vai melhorando a tecnologia do câmbio, o Altus, o Acera, o Acera por alívio, ele retém mais essa regulagem. Essa regulagem dura mais tempo, ele tende a perder menos a regulagem dele, né? Então, quando a gente fala em Shadow Plus, a gente sabe que a gente está falando de um câmbio focado em performance. Quando a gente fala toda essa trepidação sem o Shadow Plus, a gente perde performance. Beleza? Que é a qualidade da troca, a rapidez da troca, e o movimento da corrente, a retenção da corrente na coroa, e na polia e no cassete. Beleza? De novo, então, Shadow Plus, Side Swing, a opção de câmbio dianteiro, que eu já falei, ele melhora, ele dá uma troca mais suave no dedo, mas que é muito potente lá embaixo, melhora o espaço para um pneu grande. Esse espaço para um pneu grande é um espaço maior para dissipar a lama. Às vezes, quando a gente faz um pedal com muita lama, a lama fica parando ali no câmbio da frente. O side swing ele melhora esse espaço e a lama consegue se dissipar com mais facilidade, beleza? Voltando, esse câmbio aqui, galera, conforme eu disse, é o mesmo câmbio para 1.10, 2.10 e 2.11. É o mesmo câmbio. Legal? Do grupo de 10 era isso. Eu tô vendo aqui que tá rolando bastante coisa no chat. Eu não vou conseguir acompanhar os dois, mas o Robertão tá ativo ali. Beleza? Passando para cá, vamos passar para o grupo de 11. E aqui no grupo de 11 eu tenho aqui do lado as mesmas tecnologias que eu debati agora há pouco. O iSpec EV, Rapid Plus Mono, Two-Way Release no trocador de marcha, o Shadow Plus, o Side Swing e o Two-Piece Crankset, que é o pé de vela com eixo integrado maciço dos dois lados, que a gente chama de Two-Piece. E agora a gente tem uma tecnologia que para mim é sensacional, tecnologia de freio Shimano, que é o Servo Wave Action. Eu até coloquei em destaque aqui. E agora a gente tem, de novo, o freio com aquela aparência mais moderna, da braçadeira mais moderna e eficiente, diminui muito a torção do freio. A braçadeira deslocada no meio, com mais um ponto de apoio para o freio. E a gente tem agora um manicoto para um dedo só, aquele manicoto mais curto. E por que esse manicoto é mais curto e o freio tem uma potência incrível, né? Por causa do Servo Wave Action. Não coloquei aqui um gráfico sobre o Servo Wave para não estender demais, mas o Servo Wave é uma tecnologia onde um pequeno movimento do manicoto, então quer dizer, o começo do movimento do manicoto faz com que a pastilha se movimente muito. O movimento do manicoto é progressivo. Beleza? Então, no começo do movimento, esse movimento é multiplicado na pastilha, então você mexe pouco aqui, mexe muito lá. E depois que tem um contato da pastilha com o disco, esse movimento é uniforme para te ajudar a modular. Então a gente tem um movimento progressivo até a pastilha encostar no disco, e depois que a pastilha encosta no disco, ele é um movimento uniforme, de proporção uniforme, de 1 para 1, quer dizer, 1 milímetro aqui é 1 milímetro lá, de movimentação da pastilha de freio, para te ajudar a modular. Porque se fosse progressivo depois do toque, a modulação ia ser muito ruim. Você ia mal tocar aqui e ele ia espremer o disco lá embaixo. Então o que faz o Servo Wave Plus? Faz o ponto de contato, na hora que a pastilha abraça o disco, ser muito rápido. Então, você mexe vou chutar um número hipotético, tá? Você mexe 1 milímetro aqui, mexe 2,5 lá embaixo. Então, quando a gente fala que é progressivo, tem uma multiplicação dessa energia que você passa, mas só no começo do movimento. Depois que há o contato, esse movimento é linear, para te ajudar na modulação. Esse Servo Wave Action, que tem nos freios, desse freio até o XTR agora vai ter em todos,
é o que dá a sensação de uma frenagem hiperpotente e hiper responsiva para os freios Shimano. Então, tem a parte o freio Deore, então vai ter essas duas linhas, o 4100 e o 6100, e a principal diferença deles, além de visual, do tamanho do manicoto, o 6100 é servo wave, que é absolutamente fantástico a sensação e a potência de frenagem que essa tecnologia entrega, beleza? Até que eu coloquei em destaque aqui. Aqui a gente continua então tendo o pé de vela two pieces com eixo integrado aqui, trocador side swing, e aqui a partir daqui, na verdade a partir do alívio, até voltar aqui, a gente tem alguns tipos de fixação. Não é mais só o tipo abraçadeira, você tem o E-Type e o Direct Mount. Essa fixação aqui é Direct Mount. O câmbio fixa num parafuso diretamente na parte superior do quadro e o E-Type na parte inferior do quadro. É um parafuso de fixação, não é mais uma abraçadeira. Beleza? O mesmo acontece aqui na linha Deore. Você tem o side swing já E-Type, Direct Mount e abraçadeira. As três opções de acordo com o tipo de quadro. O cassete, então a gente tem 1151 freehub padrão Shimano normal, não é microspline, então você não precisa trocar o freehub, não precisa trocar o cubo da sua roda para você ter um cassete 1151 de 11 velocidades, beleza? E você tem para 10 velocidades 1142 ou 1146 no caso você for usar uma coroa só, beleza? 1146 com duas coroas não dá. Então, de novo, freio 4 pistões, 2 pistões, com aparência um pouco mais moderna em relação a esse daqui, o 4100. Galera, todos os manetes e calipers são substituíveis entre si, sem ter compatibilidade desde que se use a mesma mangueira. A gente tem dois tipos de mangueira, desde que se use a mesma mangueira para o tipo de freio, você pode comprar, por exemplo, um manete Servo Wave do 6100 e colocar um caliper mais em conta, caso fazendo as contas aí vale a pena para você, beleza? E para o cassete 1151 a gente só tem um câmbio que é o M5100 em comparação ao outro que era o M5120 que ele é para 110, 210 e 211, para 111 é o M5100 SGS. Porque ele dá para ver visualmente, eu vou tentar mostrar aqui, a distância, esse é o eixo do movimento, onde está o mouse, e aqui é o eixo da polia. Tem uma distância aqui, né? Beleza? Isso chama offset. Quando a gente pega aqui o eixo do movimento e o eixo da polia, tem uma distância também. Offset. Olha o tamanho desse offset, pequeno. Olha o tamanho desse offset, longo. Esse offset longo é o que possibilita o câmbio trabalhar num cassete de 51 dentes. Se você colocar o câmbio anterior, o 5120, no cassete de 51 dentes, ele não tem offset suficiente para entrar embaixo do cassete. Beleza? É esse offset que possibilita ele trabalhar embaixo do cassete, embaixo desse COG de 51 dentes. Beleza? O Guilherme perguntando se pode colocar um 51 pé de vela duplo. Negativo, cara. Ao menos você queira perder o câmbio, a corrente e tudo mais, é melhor você não fazer isso não. Para pé de vela duplo, só o 1142. Beleza? Como está aqui no lineup, vamos lá. Duplo de 10, 1142. Duplo de 11, 1142. 1151 apenas para single, 1146 apenas para single. Beleza? Seguindo, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar dos grupos de 11 aqui do Deore. Visualmente é um grupo muito bonito. O Deore ele aparece, ele é um holograma que conforme vai batendo a luz e você vai vendo assim, ele vai mudando de cor. Ele fica roxo, verde, azulado, meio avermelhado, conforme a luz vai incidindo nele, né? Em todos os componentes, desde o manete do freio, ao câmbio, ao pé de vela aqui, ele é um holograma. É realmente muito bonito o acabamento. Beleza? Vamos partir para os grupos de 2 velocidades. Agora, de novo, só para dar um overview, porque não quero falar de todas as tecnologias, isso aqui já foi explorado em outros vídeos, desde o lançamento do XTR, depois XT SLX, aí, semanas atrás com o lançamento do Deore, então já foi explorada a exaustão. O que eu quero falar para vocês é
vamos bater o olho aqui, ver a diferença entre as linhas de XTR até o Deore, e isso vai ajudar vocês a escolher o componente que vocês querem para fazer um upgrade, ou no caso de fazer um downgrade, eu tenho um XTR, mas quebrou, eu não tenho dinheiro para comprar um XTR, o que eu vou perder se eu comprar um SLX, por exemplo, um Deore. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, trabalhar com tabelas comparativas, e esse vídeo fica aqui disponível para quando vocês precisarem dessas informações, vai estar tudo explicadinho, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos câmbios. De diferença, a gente tem então do 9100 ao 6100, XTR, XT-SLX e o Deore. De tecnologia, a gente não tem diferença. Todos eles são Shadow Plus, por exemplo. Capacidade total é igual, todas 41 dentes. Então todos vão funcionar com cassete 1051, beleza? O que a gente começa a ter de diferente? O rolamento da roldana. Então a roldana no XTR e no XT ela é rolamentada com rolamento selado, as esferinhas e tudo mais. E no caso do SLX e do Deore não tem o rolamento. Provavelmente vocês conhecem a polia do SLX, a polia do Deore não tem o rolamento, tem só um bujãozinho ali que ele fica lubrificado e funciona normal no funcionamento da polia, beleza? Dentes, todas as polias têm 13 dentes dos dois, e a segunda diferença, então, além do rolamento selado e sem rolamento selado de outro lado, o peso, que vai de 240 gramas até 330 gramas. Então, beleza, eu tenho um XTR, quebrei na batida, bati, caí, quebrou. Não tenho dinheiro para comprar um XTR. Se eu comprar um XT, o que eu perco? Nada. Se eu comprar um SLX, comprar um XT vai ter 44 gramas a mais. Se eu comprar um SLX, beleza, as guias já não são rolamentadas, beleza? Um pouquinho mais pesado. Se eu comprar um Deore, muito parecido com o SLX. O que mais que muda, que vai mudar no peso, né? É um pouco do material. Onde no XTR a gente tem uma placa de carbono e uma placa aqui no cage. Carbono e alumínio, aqui no caso são as duas de alumínio, no XT, no Deore a gente tem uma de alumínio e uma de aço, por exemplo. Então essa diferença de material, diferença de acabamento no material, é o que vai dar um pouco da diferença do peso e, logicamente, a diferença no preço, né? Então, uma questão do acabamento, uma questão da mola, às vezes uma mola mais forte ou não. Todos os sistemas Shadow Plus eles são absolutamente iguais. Não tem esse que o Shadow Plus do XTR é mais forte que o do Deore. Eles são iguais, o Shadow Plus, beleza? Então, fica aí o overview dos câmbios. Passando para frente, pode trocar a polia do câmbio. O Guilherme perguntou. O interessante dos grupos de 12 velocidades é que tudo é compatível com tudo, desde o Deore ao XTR. Então, eu posso ter um cassete mais barato Deore, uma corrente intermediária XT, com um câmbio XTR, com pé de vela SLX, e eu posso trocar as polias, enfim. Tudo é compatível entre eles, né? Foi uma grande sacada da Shimano também. Passando aqui, vamos falar para os cassetes. O cassete, primeira coisa, tudo é microspline. Então já é o padrão de FreeHub microspline, não é aquele padrão de FreeHub Shimano que a gente conhece, justamente microspline para acomodar o COG de 10 velocidades, beleza? Então 12 velocidades, todos são a Hyperglide Plus, e o Hyperglide Plus é uma evolução do Hyperglide, na qual a gente tem uma indexação ainda mais rápida. Então num pequeno movimento do pé de vela, a gente já consegue fazer a marcha trocar no cassete. E são todos microspline. Vamos falar aqui do peso, a gente tem uma diferença significativa de peso de mais de 200 gramas do XTR para o Deore. Então a gente vai começando 367 para 470, para 534, para 575. Beleza? Todos eles são 1051, todos eles com o mesmo escalonamento, a mesma sequência de numeração. Conforme dá para ver aqui, ó, vamos pegar aqui no Deore, 10, 12, 14, 16, 18, aí depois 21, 24, 28, 33, 39, 45, 51. Todos são iguais. O que vai mudar entre eles é o material que é feito cada cog do cassete. Aqui no Deore, começando de trás para frente, todos os cogs são de aço. Beleza? Justifica o peso. Passando para o SLX,
Todos os cogs são de aço, exceto o último, o 51, que é de alumínio, que a gente consegue até ver o cog preto aqui em cima. XTR, todos os cogs são de aço, exceto os dois últimos, que são esses dois pretos aqui, que são de alumínio. No XTR, a gente tem 3 materiais. A gente tem os 4 primeiros de aço, os 5 do meio de titânio e os 3 últimos de alumínio. E por isso que a gente tem os 3 pretos aqui para fazer essa diferenciação de alumínio. Os 5 do meio são titânio e os 4 primeiros são de aço. O cog de aço no começo é uma coisa imutável, porque são os cogs que recebem mais torque. Então eles são no material mais duro possível. Todos os que estão pintados de azul aqui são possíveis de ter como peça de reposição. Então dá para você trocar. Você consegue comprar separado esses cogs e fazer a substituição. Caso quebre um dente ou quase desgaste, porque esses cogs são os que desgastam mais. E no caso do cog de 10 e de 12 dentes, ele é o mesmo para todos os cassetes. Então 10, 12 dentes ele é o mesmo para XTR, XT, SLX, Deore. Beleza? E do resto são todos trocáveis, tá? Os que estão em preto não. Não tem como trocar, tem que comprar um cassete novo. Beleza? Massa, Brunão. Bom trabalho aí. Vamos lá. Aqui nos trocadores, todos são a spec EV. E aqui a gente tem uma diferença legal sobre a troca da troca de marcha, né? Que aqui talvez seja o primeiro upgrade, que você tem que pensar em fazer um upgrade de um grupo Deore ou SLX, talvez focar no trocador é o primeiro upgrade. A primeira coisa que a gente tem, todos são Rapid-Fire Plus, né? Todos são two-way release, e aqui a gente tem o instant release, no caso do XTR e do XT, e o multi-release para os dois, mas com alguma diferença. Então vamos começar aqui nesses dois grupos aqui, SLX e Deore. Você consegue trocar 3 marchas de uma vez quando você aperta o botão para subir marcha. Então ele dá 3 cliques, né? Faz um tec, tec, tec. Você conseguiu subir 3 cogs de uma vez só. No caso do XTR e do XT, ele consegue subir 4. Então ele faz um tec, 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 tec. Que aí ele vai subir 4 marchas de uma vez. E o lance do instant release, isso daqui, que é o mais interessante, que ele consegue indexar a marcha sem você precisar soltar. Então a maioria nos trocadores anteriores você tem que dar o clique, solta, aí a marcha entra. Beleza? No instant release não, você dá o clique e a marcha já entrou. Na hora que você solta a marcha já está lá. Parece besteira, mas isso aumenta muito a eficiência da troca de marcha. Aumenta muito a velocidade com que você troca a marcha. Beleza? Fica muito mais intuitivo. Para quem tem um trocador XT ou XTR, sabe como é intuitivo você encostar ali e a marcha já trocou. Eu não preciso soltar para terminar a troca da marcha. Beleza? Nesse caso, por exemplo, se o cara falar, eu tenho uma bike full SLX, o que eu troco? Eu quero trocar alguma coisa. Achei dinheiro no chão. Não, quer dizer, quero fazer um upgrade na minha bike, quero trocar alguma coisa. Cara, troca o trocador. O trocador SLX tem mais tecnologia que o trocador XT. Como vocês viram antes, o cassete e o câmbio, a diferença é de peso. Basicamente da polia ali que, no fim das contas, vai fazer menos diferença para você do que um trocador. Então, você quer realmente sentir mais tecnologia no seu upgrade, põe um trocador XT. Beleza? Então, uma bike Deore, quero fazer um upgrade, quero mais tecnologia, põe um trocador XT. Beleza? Ou XTR. No trocador, então, tem uma fonte legal de tecnologia que dá para fazer um upgrade barato e efetivo. Aqui falando do iSpec V, que eu falei ali anteriormente, o que é o iSpec V? Ele dá algumas opções de ergonomia. A primeira coisa é que a gente tem rotação, lembra que o iSpec é quando o trocador de marcha é preso no manete do freio. Então essa é a imagem aqui do lado. A gente tem uma opção de rotação e que vai variar em graus de acordo com o grupo, e uma opção de deslize lateral. Então eu ponho o manete de freio na bike e o trocador eu consigo deslizar lateralmente. No caso, eu gosto do trocador bem longe no meu dedo, eu tenho a mão mais larga, então eu consigo colocar o freio aonde eu quero o freio e colocar o trocador mais longe, ali usando o iSpec EV. Esses ângulos, rotação de 0 a 60 graus, de 5 a 25, 5 a 25, 5 a 15.
a gente está falando quando a gente tem um conjunto. O conjunto freio XTR com trocador XTR, 0,60. Freio XT, trocador XT, de 5 graus a 25 graus. Conjunto SLX, de 5 graus a 25 graus. Conjunto DO, de 5 graus a 15 graus. Quando eu misturar isso, eu tenho um freio XTR com trocador XT, um freio XTR com trocador DORI, ou o contrário, eu vou ter diferença nesses ângulos. Beleza? Esses ângulos não vão ficar tão parecidos assim, depende da combinação que você fizer, vai mudar um pouco o ângulo de rotação dele, mas absolutamente todos vão ter uma possibilidade de ângulo de rotação, beleza? E esses números então são referentes ao par da mesma série freio-trocador. E deslize lateral, em todos vão ter 14 milímetros, exceto no trocador DORI, que tem a opção do trocador com o visor, que você consegue ver qual marcha que está, aquele visorzinho que tem uma reguinha vermelha. Se você tiver o visor, você não consegue ter deslocamento lateral, porque o visor fica preso ali e não consegue se mexer. Se você não tiver o visor, você tem 14 milímetros de deslocamento lateral. Você consegue colocar ele quase ali 1,5 cm para cá ou para lá. Beleza? São questões ergonômicas que fazem bastante diferença para você ter um cockpit bem ajustado ao tamanho da sua mão. Beleza? Seguindo em frente, pé de vela. De novo, a gente tem uma diferença significativa de peso, são quase 300 gramas do XTR para o DORI, e aí tem um peso escalonado em 90 gramas a mais aqui. Do XT para o SLX você tem apenas 11 gramas de diferença, e depois você tem aqui quase 200 gramas do SLX para o DORI. Beleza? 180 gramas aqui, né? Então o primeiro peso é a principal diferença, que é o foco da galera, saber o peso das coisas, né? Aí a gente tem tamanho do braço do pé de vela, a gente tem de 165 a 175 no XTR, de 165 a 180 no XT, e aí depois volta o padrão 65 a 175, e no DORI menos opções 170 a 175. Aqui no Brasil é muito comum a gente usar 170 ou 175, como é mais fácil de encontrar no mercado, beleza? Isso aí é uma opção de fitting, tá? Tem muito relacionado com o teu bike fitting e com o teu estilo de pedalada, tá? Não tem muita relação estética ou com peso. Coroas, e aqui é o legal, toda coroa serve em todos os grupos. Então se eu quiser comprar uma coroa DORI mais barato para usar no meu pé de vela XT, serve, beleza. Todas as coroas são direct mount, então elas são montadas diretamente enrosqueadas pelo eixo no pé de vela, beleza? Então eu consigo colocar uma coroa DORI num grupo XTR, SLX no XT, tanto faz, beleza? Opções de dente de coroa. Coroa DORI, 30 a 32 dentes. Eu quero colocar uma 38. Você vai ter que comprar uma coroa XTR, porque 38 só tem XTR. Quero colocar uma 36. Beleza, você consegue colocar uma XT. Quero colocar 34 no DORI. Beleza, você pode comprar agora uma SLX. Ou XT, ou XTR. Você que sabe. Beleza? Quero colocar 28 dentes. Aí você vai ter que comprar uma XT, a única que tem 28 dentes. Beleza? Muda a aparência, muda um pouco a coloração, mas são compatíveis. Todos compatíveis entre os grupos, né? Tem opção, o Guilherme perguntou do iSpec, tem opção braçadeira sim, Guilherme. Normal, tem o iSpec EV, se você quiser braçadeira. Se você não tiver porque o seu trocador tem que ser iSpec EV, o seu manete de freio tem que ser iSpec EV. Se o manete de freio for iSpec 2, por exemplo, o EV já não encaixa. Então tem que ser os dois na mesma linha, a iSpec EV. Caso você não tenha, tem a opção braçadeira sem problema, normal. Coroa. Coroa uma peça maciça de alumínio usinado, CNC, né? Perdão, XTR. A partir do XT a gente tem uma coroa com duas peças, onde você tem a aranha e a coroa em si, mas isso não se troca, tá, galera? É só uma questão de acabamento mesmo, ela não troca, ela é parafusada com parafuso de segurança. Então é só uma questão de acabamento e montagem. Não quer dizer que eu posso usar a mesma coroa, a mesma aranha para ficar trocando só a coroa. Não tem como. É uma peça, entendendo? É uma peça só composta por duas peças, beleza? E no caso do XTR é uma peça de alumínio CNC inteira. E agora o Key Factor, de novo, o Key Factor é muito uma opção de bike fitting e um pouco de desempenho. Isso aqui é um fator muito mais determinante para profissional ou para quem
realmente gosta de treinar em alto nível. O Key Factor é o quanto os seus pés vão ficar separados, por assim entender. O Key Factor assim, o Roberto lembrou ali que se você tiver um trocador A-Spec EV, não tem como fazer ele virar braçadeira. Você tem que ter ou braçadeira ou a A-Spec EV comprar separado. Beleza? Dos pés de velas duplos para o grupo de 12, as coroas são compatíveis também. Beleza? No Key Factor, então, quando você imagina que você pegou um pé de vela na mão, juntou ali as duas peças, parafusou ali, você tem duas peças do pé de vela. Segurando o pé de vela na mão, o Key Factor é isso. Se ele é assim ou se ele é assim. É o quão separados são os braços. O quão separado vai ficar um pedal do outro, quão aberto vai ficar. Quanto mais fechado você ficar, mais vertical você tem o movimento da perna e consegue transferir mais energia. Quanto mais aberto você ficar, mais base você tem para uma trilha técnica, por exemplo. Sei lá, se você faz downhill, você quer um Key Factor aberto, você quer ficar com a perna um pouco mais aberta para ter mais equilíbrio na bicicleta, do que ficar com a perna junta, mas a perna junta você vai transferir mais energia, vai transferir mais potência, por causa da sua biomecânica vai melhorar ali, entendeu? Então a gente pega no XTR, que é focado em corrida, a gente tem um Key Factor de 162, 168, 171. É um Key Factor bem fechado. A partir do XT, o Key Factor mais fechado é maior do que o maior Key Factor do XTR. Enquanto o XTR o maior é 171, nos outros grupos o menor é 172. Então dá para ver como que o XTR é um grupo extremamente focado para o race, né? Para alta velocidade. Todavia, um Key Factor fechado também. Eu quero um XTR com um Key Factor fechado que é para pedalar forte. Mas você tem uma bike, às vezes, com um chainstay bem aberto, ou uma full, ou um quadro mais tradicional, você não vai conseguir encaixar um Key Factor tão pequeno, porque o pé de vela vai bater no quadro. Então tem todos esses fatores. Não é exatamente uma questão aftermarket, onde você, eu não sei se eu compro o Key Factor CX ou Y, não sei o que, não é exatamente uma coisa muito popular de se falar sobre, está muito relacionado com a modalidade que você faz e com um pouco do seu bike fit, né? Mas é só para saber assim da existência. A gente tem esse Key Factor mais fechado para o grupo XTR e mais aberto para os outros grupos, né? Um Key Factor 181 você vai usar muito provavelmente num quadro Super Boost para uma bike mais voltada para o Gravity ou alguma coisa assim, para você ter mais as pernas mais abertas para você ter mais estabilidade em cima da bike e conseguir fazer curvas e manobras mais complexas, né? Partindo aqui então para o derradeiro, falando da corrente, e aqui corrente, de novo, provavelmente vão perguntar se eu posso usar qualquer corrente, qualquer grupo pode. A corrente Deore serve no XT, no SLX, corrente de grupo de 12 todas servem em todos os grupos, né? O que a gente tem de principal diferença é o tipo de tratamento que essa corrente recebe e o peso dela, né? Então vamos lá, pensando numa corrente XTR, XT, você vê que a durabilidade dela é 5 estrelas, e é muito por causa desse tratamento de cromo que tem na placa interna. O tratamento de cromo, além de ele diminuir o atrito, né, ele ficar uma corrente mais lisa, ele aumenta muito a dureza da corrente. Uma corrente mais dura vai demorar mais para desgastar e esgarçar, né, para ela ficar aberta. Quer dizer, para ela dar o ponto de troca, né? Então por isso que ela é mais durável, porque justamente ela tem um tratamento que melhora a dureza do material. Você tem também o tratamento do Siltec. Aqui no XTR você tem Siltec na placa exterior, só no XTR, e no SLX você tem Siltec na placa interior. O Siltec é um tratamento muito similar ao Teflon, que protege a corrente, principalmente contra oxidação, contra ferrugem, e também diminui o atrito da corrente, né? Quase um Teflon ali que vai fazer essa corrente ter menos atrito, né? E fazendo um pouco às vezes de um lubrificante, essa corrente vai ter um tratamento teflonado. A partir do Deore a gente não tem nem cromagem nem Siltec. Uma corrente sem Siltec, sem cromagem, é uma corrente que tem mais chance de enferrujar caso seja negligenciada a lubrificação e a lavagem.
beleza? Lavei a corrente, molhei a corrente, sujei, lavei, lubrifiquei, sempre. Ah, vou lavar a corrente hoje, vou deixar secando e vou lubrificar semana que vem. Você vai voltar lá, se for uma corrente sem... você vai voltar o Roberto até deu risada, amanhã, né? Você vai voltar amanhã, essa corrente vai estar alaranjada de ferrugem, porque ela em si não tem nenhum tipo de proteção de tratamento de fábrica para evitar essa oxidação, essa ferrugem, beleza? Aqui, então, a primeira coisa que vocês têm que entender, por que vocês estão pagando mais caro? Porque ela tem um tratamento todo diferente, beleza? E dura mais, e desliza mais, e é mais protegida contra a ferrugem. A cromagem do pino acontece em todas. Lembra que a cromagem deixa mais duro o material e mais liso? Então ela acontece em todos os pinos. Por isso que é muito difícil ver um pino enferrujar. O pino oco, que é o hollow pin, ele só tem na corrente XTR, que é para tirar peso. E agora a gente vem aqui para o peso, a diferença são 10 gramas. De 252 gramas para 242 gramas, a corrente de 114 elos. Então, quando a gente está falando em corrente XT, XTR, XDORI, a gente não está falando de peso, a gente está falando de tratamento. Beleza? A gente está falando de durabilidade e tratamento. De quanto a corrente é protegida e mais durável. Esquece a questão do peso. E a gente tem as opções de 116, 126 e 138 elos. Beleza? Eu vi que rolou bastante pergunta aí. Esse aqui foi o último slide. Eu fiquei aqui de mostrar. Vou aqui pular para o navegador. Se vocês forem abrir aqui o SI, né, o nosso amigão SI, venho aqui, coloco em português, caso esteja em inglês. Baixando aqui, ó, eu consigo ver a linha de produtos. Eu clico aqui. Aí eu vou ter aqui os produtos para montar. Aí ele fala mountain bike, trekking, BMX, e-bike, road. Aí eu posso vir aqui alívio. Aí aqui do lado ele já me dá a opção do alívio 3.9 ou 2.9. E ele me dá toda a linha de produto que vai atender isso. Beleza? Então, qual que é os trocadores da linha do M3000 do alívio? Eu tenho... Não, tá. Pensei alto aqui. A linha de freio, as linhas dos freios aqui também, da mangueira, BH59, tem a BH90 para os freios mais tops, opções de disco, conduzentes com grupo. Você pode colocar um disco mais top? Pode. Isso aqui é só o disco sugerido para o nível do grupo. As opções de free hub, tem tudo. E quando você clica aqui, por exemplo, do trocador, você clica em cima, ele já abre a imagem e abre todas as especificações do trocador. Inclusive, por exemplo, qual que é a capacidade total do trocador e qual que é a capacidade o maior cassete que ele consegue pegar. Será que esse câmbio aqui eu consigo colocar 42 dentes? Não consegue. O maior, o COG de menor velocidade, o maior que eu consigo pôr é 36 dentes. Beleza? Então, quando a gente põe aqui linhas de produto, eu posso passeando aqui. Aí tem a linha, não sei qual cassete que eu uso. Ele dá 3 opções de cassete. HG200, HG400 e HG201. Beleza? Aí se eu venho aqui na linha, mas será que então uma Acera, qual será que é o cassete que ele me dá para usar? HG400. Da linha do cassete. Não quer dizer que o HG200 não vai ser compatível. Beleza? Esse aqui não é um manual de compatibilidade, é só da linha de produtos. Mas eu estou com dúvida em compatibilidade, Thiago. Vou voltar para trás aqui. Eita. Já estou em produto. Vou voltar para a página inicial do SI. Si.shimano. Voltei para a página inicial do SI. Vou aqui embaixo. Documentos técnicos. Eu cliquei em linha de produto. Manual de especificação é aquela imagem que eu cliquei, abri, apareceu uma foto do cassete e as especificações dele. Eu consigo acessar todos os manuais de especificação e compatibilidade. Aí aqui eu venho e tiro minhas dúvidas referente à compatibilidade. Tanto para a linha, aqui vai estar sempre a linha 2020, 2019, as mais recentes. E a partir das linhas mais antigas, eles tiram do site para o site ficar leve a navegação e começam a arquivar aqui em cima. Se eu abrir aqui, você tem arquivos em PDF, tanto do lineup quanto as especificações e compatibilidade. Desde aqui de 2004 até 2020, tudo isso em PDF, beleza? Você pode fazer o download e tudo mais. Eu posso ver aqui,
drivetrain, que é a relação para mountain bike, e aqui eu vou ter então 9 velocidades, aqui ó, 9 velocidades, eu tenho todas as opções de trocadores, todos esses trocadores funcionam com todos os câmbios, todos os trocadores aqui funcionam, estou usando o dedo aqui na tela, todos esses trocadores aqui funcionam com todos esses câmbios traseiros, todos esses trocadores funcionam com todos esses câmbios dianteiros, mas esses câmbios traseiros vão funcionar só com esses cassetes e com esses cassetes aqui, que vão funcionar, enfim. É assim que você faz a leitura do manual de compatibilidade, beleza? Então, se você está na dúvida, eu tenho um trocador da linha do alívio novo aqui, 3050, mas eu estou usando um câmbio traseiro, o M772, funciona? Funciona, normal. Daqui, ó, o trocador aqui, ele funciona com todos os câmbios que estão aqui, todos os câmbios que estão aqui, beleza? É assim que você vai fazer a leitura desses manuais. Então, conforme me perguntaram ali, o de 9 velocidades, o que eu consigo fazer, intercambiar, você vê que tem bastante aceitação de compatibilidade nas linhas de 9 velocidades, né? Legal? 8 velocidades aqui, tudo é compatível, tá vendo? Tudo conversa com tudo. Que linha de 11 e linha de 12 também você tem uma compatibilidade muito grande. Beleza? Isso você consegue o manual de compatibilidade tanto para as linhas de mountain bike, quanto para as linhas de speed, quanto para as linhas de mountain bike urbana e tudo mais, beleza? Tem uma opção aqui de pé de vela com movimento central e chainline e tudo mais. Beleza? Então, usem o site BSC Shimano para tirar a maioria das dúvidas de vocês, que muito com certeza vocês vão conseguir desenrolar isso lá. Certo? Agradeço a participação de todo mundo aí, espero que eu tenha tirado a dúvida, ter ficado claro para vocês. Usem o vídeo sempre que vocês quiserem usar para entender o line-up de bike que está chegando na loja de vocês, para fazer um upgrade na bike, para escolher uma bike nova, enfim. O vídeo está aí aberto para vocês, agradeço a participação de todo mundo e, de novo, peço para que se inscrevam aí no canal. Siga a gente também no Instagram, no Escola Shimano, e amanhã tem mais uma live e por assim vai. Agradeço a participação de todo mundo, valeu Toninho, um beijo na sua careca, valeu Antônio, e é isso aí galera. Obrigado, um abraço.